Olá, muito boa noite a todos e muito obrigado por assistirem estas conferências. Este é um curso gratuito que oferece o grupo Conhecimento de Si Mesmo. Nós somos um grupo de voluntários, pessoas de todas as profissões e de muitos países. Compartilhamos os ensinamentos contidos nos 4 pilares da sabedoria, que são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Com o estudo e a prática desses ensinamentos, se chega à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Esses ensinamentos foram reorganizados, purificados pelos mestres Samael e Ramolu, e nos legaram a este grupo para que se compartilhe com todas as pessoas que tenham interesse nestes assuntos. São 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Hoje vamos compartilhar o tema número 16 da fase A, do temário de 50 conferências, que é a observação de si mesmo, ou auto-observação. E então, como este curso nos propõe uma mudança interior, esses temas são práticos, todos os temas são práticos e aplicáveis na nossa vida diária. Então, existem 2 mundos. Existe o mundo externo, que é o mundo tridimensional, e existe o mundo interior, o nosso mundo interior. Para fazer uma mudança no mundo exterior, é preciso observar o mundo exterior. Se nós quisermos fazer uma melhora na nossa casa, uma reforma, uma pintura, nós precisamos observar a nossa casa, precisamos observar esse mundo exterior e encontrar os defeitos, os pontos que nós queremos modificar e então executar a mudança. Porém, para observar esse mundo, o mundo exterior, nós temos os 5 sentidos, que são a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. São os 5 sentidos ordinários que nos permitem observar o mundo exterior e, assim, poder fazer alguma mudança. E o mundo interior, para observar o mundo interior, esses sentidos, os 5 sentidos, não servem de nenhuma forma para observar esse nosso mundo interior. Para observar o mundo interior, precisamos colocar em atividade um 6º sentido, ou podemos dizer um 3º olho, que é o sentido da auto-observação. Com esse sentido ativo, nós podemos observar, podemos auto-observar-nos o nosso mundo interior e descobrir
ver o que está acontecendo e assim podemos fazer mudanças internas, mudança interior. E essa mudança apenas cada um de nós poderá fazer em si. Jamais alguém pode fazer uma mudança interna em nós, uma mudança real. Também jamais nós poderemos fazer alguma mudança interna em outra pessoa. Isso é impossível. Para fazer essa mudança, apenas cada um de nós poderá fazer. E para fazer é preciso observar, é preciso nos auto-observar. Então, para observar esse mundo, nós precisamos colocar em atividade esse sentido, o sentido da auto-observação. O sentido da auto-observação vem da essência. Deve partir da essência, da nossa essência. Daqueles 3% que nós temos livres. Nós já dissemos que temos 97% da nossa essência presa nos defeitos psicológicos e temos 97%, 3% apenas livres. Então são esses 3% que vão ser colocados ativos e observar o que acontece na máquina, no nosso mundo interior. Esses vão observar então observar o que acontece nesses 97% que estão presos. O 97% de essência está presa. 97% da essência. Então, o que movimenta a máquina humana, o que faz com que a máquina humana funcione, são esses defeitos psicológicos. Então, os defeitos psicológicos nós temos em número de 7 principais. São os 7 pecados capitais, que é o orgulho, a luxúria, a preguiça, a inveja, a ira, enfim, são 7 defeitos capitais. Então, desses 7 principais defeitos capitais, se dividem, se detalham em detalhes cada vez mais e mais sutis e atuam através da máquina humana, atuam através desta máquina humana. Atuam através do nosso centro sexual, do centro instintivo, do centro emocional, do centro intelectual e do centro motor.
e também através do centro emocional superior também é possível que os defeitos atuem. Então, para fazer a mudança, que é possível fazer essa mudança, precisamos colocar esses 3% da nossa essência que está no coração, que está livre em nós. Precisamos então colocar em atividade. Para isso precisamos fazer um esforço, fazer um super esforço e ativar esse sentido da autoobservação, que na maioria de nós, na maioria dos seres humanos, está atrofiado esse sentido. Podemos dizer que é um sexto sentido. Assim como nós temos, muitos temos a vista atrofiada, a visão, nós temos também esse sentido da autoobservação atrofiado. E não funciona naturalmente. Talvez nos faça uma autoobservação mecânica, uma autoobservação assim superficial. Nós podemos perceber que estamos com raiva, medo, mas não estamos conscientes de o porquê estamos com raiva, estamos com medo, estamos irados com uma pessoa ou com algum assunto, ou algum problema. Essa percepção é mecânica. Então, perceber que está com medo, perceber que está irado, com raiva, com ódio, com um sentimento negativo por alguma pessoa, perceber isso não significa que nós estejamos nos auto-observando. Essa percepção é mecânica, não é consciente. Para tornar isso consciente, nós precisamos fazer um esforço, fazer um grande esforço, um super esforço. E assim nos deter, refletir sobre o porquê desse estado interior, desse sentimento de raiva, dessa preguiça, desse medo, disso que estamos sentindo. Isso está atuando mecanicamente em nós, atuando pelos diferentes centros. E isso não significa que nós, percebendo que estamos nesse estado, não significa que nós estamos nos auto-observando. Para nos auto-observar, é preciso fazer, então, o esforço. Dirigir uma atenção consciente para o nosso interior, sem nos identificar com esse sentimento, com esse estado interior. Se nós nos identificamos com esse estado interior, com esse medo, com essa raiva, com essa ira, a consciência adormece cada vez mais. Não devemos nos identificar com esse nosso estado interior.
Quando se começa a fazer esses estudos, quando se começa a receber esses ensinamentos, se começa a praticar, essa autoobservação é assim superficial, mais leviana, porém com a medida que nós vamos nos exercitando, esse sentido também vai se desenvolvendo, se desenvolve de acordo com o uso, pois exatamente está atrofiado por falta de uso. Quando nós começamos a usar novamente esse sentido, ele vai se desenvolvendo, vai se ativando. Então, é o mesmo que um órgão, as nossas pernas. Se nós não caminhamos, não fazemos exercício, isso vai se atrofiando. Então, com o sentido da autoobservação, é semelhante. Se nós não usamos, se atrofia. Então, para fazer essa mudança interior, é preciso nos conhecer. É preciso conhecer a si mesmo. E para conhecer a si mesmo, é preciso observar. É preciso auto-observar. E isso vai nos levar a uma divisão. Nós vamos nos dividir em duas partes. Um lado é o observado e outro é o observante, ou observador. E esse lado observador é o lado da essência, é a nossa essência, é aquela parte superior, aquela parte divina nossa, que deve observar o que acontece no nosso mundo interior. E essa observação deve ser rígida, deve ser sem justificativas, sem auto-justificativas, sem evasivas. Devemos observar, identificar o que está acontecendo, que defeito está atuando e colocar esse defeito, julgá-lo, colocar ele em julgamento. Então vai acontecer que um determinado defeito não atua assim de forma tão perceptível. Ele atua de forma, podemos dizer, enrustida, diminuta. E com a autoobservação, com o desenvolvimento, com o exercício da autoobservação, nós vamos cada vez observando, percebendo mais e mais a sutilidade do defeito, da ação do defeito nos nossos centros. Então, os pensamentos, todos os pensamentos, têm origem em um ou outro defeito desses 7 principais. E se nós colocarmos atenção, nós vamos perceber que um sutil pensamento, aparentemente um pensamento insignificante,
tem origem em um outro defeito, tem origem em um defeito determinado, sobre uma pessoa, sobre um assunto, sobre uma preocupação. Então, o que pensa é o próprio defeito. É o defeito que utiliza o nosso centro intelectual para pensar. E esse defeito, aparentemente, ele quer resolver o problema. Mas o problema não se resolve, porque quem estaria querendo resolver é o próprio defeito. Então, a melhor forma de pensar é não pensar. E para neutralizar esse pensamento, nós aprendemos e compartilhamos a prática de morte psicológica. Então, quando nós percebemos um pensamento, já sabemos de antemão, sabemos que quem pensa é o defeito, porque a nossa essência não precisa pensar. O nosso pai interno, o nosso ser, não precisa pensar. Então, quando existe um pensamento dentro de nós, quando surge um pensamento, já nós, de antemão, sabemos que esse pensamento tem origem em um ou outro defeito. E é nesse momento que nós devemos pedir à nossa Mãe Divina, que está no nosso coração, pedir a ela que elimine esse pensador. Então, ela vai eliminar o pensador, vai eliminar o defeito e vai liberar a essência que nele está presa. E essa essência vai se juntar aos 3% que já temos livre, e esses 3% vão aumentando conforme vai se trabalhando, essa porcentagem vai aumentando. E com o exercício, o próprio sentido de autoobservação vai se desenvolvendo, vai aumentando a sua capacidade de percepção dos defeitos, atuando de forma cada vez mais sutil, de forma cada vez mais diminuta. E quanto menor, quanto mais diminuta a ação, a atuação do defeito, a aparição, mais fácil de eliminá-lo é. Então, o sentido da autoobservação vai se desenvolvendo e nós vamos percebendo os defeitos cada vez mais sutis, mais fraquinhos, e se tornam mais fácil de eliminar. Então, tudo o que acontece na máquina humana, nós de antemão, já depois de ter refletido e conhecido um pouco esses ensinamentos, nós vamos perceber que tem origem em um ou outro defeito. Não tem origem no nosso ser, não tem origem na nossa essência. Já de antemão, nós saberemos que tem origem em um defeito, tem origem nessa nossa psique, nessa psique negra. Porque a essência, o nosso ser, não precisa pensar, não pensa, ele age. Então, estes ensinamentos são ensinamentos práticos, não são
apenas teoria. A prática nos serve para fazer a mudança interior real, uma mudança verdadeira em nós, assim como a observação do mundo exterior, da nossa casa, ou o que nós queira modificar, é possível com a observação. Então, o mundo interior só é possível modificar, alterar, melhorar através do uso do sentido de autoobservação. Quando nós começamos a nos autoobservar, nós estamos demonstrando que temos interesse em fazer mudanças e fazer uma mudança real. Não é uma mudança assim externa de comportamento por questões de etiqueta, por questões de diplomacia, por questões da personalidade, porque é feio fazer tal coisa, porque é indecente, enfim. E sim porque nós compreendemos que isso é um defeito e nos reconhecemos através da observação e podemos então fazer a mudança. E a mudança só acontece, a mudança real, a mudança verdadeira, só acontece com a eliminação do defeito. A eliminação do defeito que atua, porque é o defeito que atua através de nós. E muitas vezes, quase sempre, nós acreditamos que somos nós que estamos atuando, que estamos pensando, que estamos fazendo alguma coisa. E, na verdade, é um defeito através de nós. Que o defeito, ele se apodera da máquina humana. Ele usa a máquina humana porque é uma máquina. Essa máquina pode estar em mãos da essência e pode estar em mãos do ego. E isso, quem pode identificar isso somos nós. Cada um de nós pode perceber isso no seu interior, fazendo essa autoobservação. Então, a atenção deve partir do coração a observar o que está acontecendo nos demais centros. Essa atenção deve ser com justiça, fazer justiça conosco mesmo, sem justificar, sem desculpar-se, sem perdoar-se, sem ter piedade de si mesmo, sem esse amor próprio. O amor deve ser pela nossa essência e não pelos nossos desejos, não por aquilo que surja em nós. Um desejo, mau humor. O amor deve ser pela essência, que nós queremos liberar essa essência. E para liberar a essência é preciso, unicamente é possível eliminando o eu, eliminando o ego, porque o ego, o defeito aprisiona a essência. Então
Então a essência está presa. Está presa e só vai ser liberada quando nós quebrar esse frasco que a essência está enfrascada. Então isso se chama negar a si mesmo. Morte psicológica. Nós temos a nossa mãe divina, temos um pai físico e uma mãe física. Pelo menos tivemos um pai físico e uma mãe física. E temos um pai interno, espiritual, e uma mãe interna, uma mãe espiritual. Essas nossas partes internas nunca morrem. O trabalho da mãe é fazer essa liberação da essência. O trabalho da mãe é nos limpar psicologicamente. Porém, para fazer isso, quem precisa observar somos nós. Observar e reconhecer o erro. Reconhecer que isso é um defeito e querer livrar-se dele, querer liberar-se desse defeito. E assim, isso acontecerá aos poucos, não é em um estalar de dedos, não é do dia para a noite, não é lendo, não é se enfartando de teorias que vai se melhorar, que vai se fazer a mudança interior. Ler, encher a memória de conhecimento intelectual não nos transforma, não transforma ninguém. Qualquer um cientista pode passar a vida observando através de microscópios, observando moléculas, átomos do próprio corpo físico, corpo humano, ou também pode observar o espaço, observar estrelas, o Sol, a Lua, os astros, enfim, pode observar tudo. E esse conhecimento que ele adquire não transforma nada, não faz nenhuma transformação no seu interior. É um conhecimento intelectual que se faz através dos 5 sentidos. A única mudança, a única transformação que se pode fazer é observando o mundo interior, observando com a essência, com esse sentido da autoobservação, nos auto-observando, nos conhecendo, descobrindo os defeitos, as ramificações, os detalhes, e descobrindo, julgar, reconhecer que é de um defeito e pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, isso se chama morte psicológica, que é a eliminação do defeito e a liberação da essência. Nada mais é possível. Não há outra forma de despertar a consciência se não se libera primeiro essa consciência. Então, este ensinamento, ou estes ensinamentos, são ensinamentos reais, são ensinamentos superiores e foram ensinados por muitos mestres. Todos os mestres que se escuta falar na história, como Buda, Krishna, Maomé,
o Mestre Jesus, o Cristo, ensinou este ensinamento. O ensinamento, Cristo ensinava isto, ou ensina, como negar a si mesmo. Negar os nossos próprios desejos. Negar aquele desejo que surge tendo origem em um ou outro desses defeitos psicológicos, desses 7 pecados capitais. Então, é negar a si mesmo. Negar a si mesmo, e nós aprendemos na atualidade como morte psicológica, que é morrer em si mesmo, morrer psicologicamente. É o mesmo que negar a si mesmo. Buda já ensinava como a aniquilação budista, que era aniquilar o ego, aniquilar o si mesmo. Negar a si mesmo e morrer em si mesmo, conhecer a si mesmo. Então, esse trabalho é um trabalho de conhecimento de si mesmo. Eliminar os defeitos e liberar a essência. E é o objetivo da nossa existência. Nós viemos ao mundo, ao planeta, para fazer esse trabalho. E muitos de nós não se interessam por isso, porque está com a consciência muito adormecida, na verdade em estado de coma, e não percebe que existe algo a fazer. Não se questiona para que vivo, por que vivo, qual é a razão da minha existência. A maioria da humanidade está ocupada em adquirir coisas materiais, conhecimento intelectual para ganhar dinheiro e para o prazer. E com isso não tem inquietudes espirituais, não busca saber, não procura saber a razão da sua existência. A razão da nossa existência é esta: conhecer a nós mesmos. Noce te itum. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O nosso contato 55, o Brasil. 62, a região. 991 92 93 55. 55 Brasil, 62 a região. 991 92 93 55. Temos um grupo no WhatsApp que na descrição do vídeo encontram o link onde podemos interagir e enviar documentos PDF com detalhação do trabalho que temos que fazer. Muito obrigado e até a próxima.